Chegamos a João, capítulo 19. Eu convido a você a refletirmos um pouquinho a respeito dessa grande narrativa, maravilhosa narrativa. João chega agora, como também chegaram Mateus, Marcos e Lucas, ao momento de narrar a prisão e a condenação, a crucificação de Jesus. Um momento tão crucial para a nossa vida. Eu quero partilhar com você aqui 2 ou 3 breves observações. Eu tenho sempre tentado mostrar a você como é importante a gente ler os evangelhos, acrescentando novas perspectivas que vêm do contexto da intenção que João e os demais evangelistas tiveram quando eles nos legaram esse texto. Porque essa foi a intenção do Espírito de Deus. Nós temos que procurar captar isso aqui. Quando a gente faz isso, texto como esse vai se abrir melhor diante de nós. Nós vamos perceber que a simplicidade que é aqui, ou seja, nós olhamos para esse texto e nós entendemos, bem, isso que aconteceu é porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele morreu e recebeu sobre ele os nossos pecados, por isso nós somos salvos. Isso é verdade, isso é a mensagem básica e simples do Evangelho, isso nós sabemos por ler um pouco mais aqui do Novo Testamento, mas eu quero desafiar você a notar algumas coisas que nos levariam a pegar essa simplicidade e não errarem ao transformá-la em simplismo. O Evangelho não é simplório, ele é simples na sua mensagem, mas ele nos chama a mergulhar numa obra tão grandiosa, de tanto significado, que é o que Cristo fez na cruz. Perceba bem, por exemplo, que quando os soldados aqui prendem Jesus, eles vão zombar dele dizendo, salve rei dos judeus, e vão bater-lhe no rosto. Sempre tenho trazido aqui também, tentado acrescentar, dar a minha contribuição aqui e uni-la ao que os outros irmãos e pastores também estão fazendo, colocar aqui uma contribuição para que você sempre perceba essa temática do reino de Deus presente nos evangelistas. Aqui, novamente, João faz questão de falar e colocar várias vezes esse nome, esse negócio de rei, reino, autoridade. Veja que ele diz, ele descreve os soldados falando isso. Mais à frente também, ele vai dizer no verso 19 que os romanos mandaram colocar na cruz de Jesus a declaração, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E você vai ver aqui os judeus não gostando disso e dizendo que, por exemplo, no verso 12, quando Pilatos ali ficou muito impressionado com Jesus e ele dizia, eu vou soltá-lo, eu não vejo pecado nele, não vejo erro nele. Os judeus disseram assim, o povo disse assim, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E quando ele põe essa placa lá, eles vão reclamar de novo, dizendo assim, não coloca aí que ele é o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Verso 21. E tem outras observações que poderíamos fazer, por exemplo, quando Pilatos pergunta a Jesus, olha, você não sabe que eu tenho autoridade. Autoridade vem do governo, de Roma, de César sobre Pilatos. E ele está dizendo, você não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? E Jesus vai dizer, você não teria nenhuma autoridade se de cima, se do céu não fosse dada a você. E Pilatos se impressiona com aquilo, e o fato dele se impressionar, em outro lugar do texto diz inclusive que ele se assusta, ele fica apavorado ali com aquilo, mostra que o que está havendo aqui é um confronto de autoridade, é um confronto de reino. Quando Jesus morre na cruz, na verdade, o que está acontecendo, o motivo pelo qual ele pode nos resgatar dos nossos pecados é que ele venceu a morte. E vencer a morte significava vencer todo o poderio de Roma, que tinha como seu maior temor sobre as pessoas, por exemplo, a morte de cruz. E Jesus, quando morre e ressuscita, você vai ver no devocional de amanhã, ele está vencendo o poder de César, ele está vencendo o poder de Roma. E mais, Paulo vai nos dizer depois que ele nos libertou do império das trevas, todos os principados e potestades que estavam ali regendo e dominando a humanidade. Jesus entrou na história e ele destronou esses principados e potestades, ele destruiu todo o império.
Quando os judeus dizem de maneira negativa, dizendo assim para Pilatos, quem se diz rei se opõe a César, é verdade, Jesus estava se opondo a César, mas não com espadas, com amor, e nos tirando e nos resgatando e morrendo, dando a sua vida por nós e despojando a raiz do problema, despojando o que estava dando toda a autoridade e a opressão sobre a humanidade. Quando eles dizem que não tem outro rei senão César, é o que muitos dizem e continuam dizendo. Jesus não é senhor da minha vida, ele não governa a minha vida, eu sou governado pelo sistema desse mundo, pelo príncipe da potestade dos ares, ou pelo meu presidente, ou seja, por quem for. Embora nós estejamos submissos a autoridades terrenas, nós temos que saber que nós não estamos debaixo da autoridade de nenhuma treva. O que Jesus fez na cruz, portanto, você percebe que começamos a mergulhar e descobrir que foi um conflito cósmico. O que Jesus fez na cruz foi derrotar todo o sistema de opressão humana e espiritual e nos resgatar do poder da morte, nos substituindo naquela cruz, recebendo sobre ele a consequência dos nossos pecados. Perceba que o Evangelho é simples, mas ele nos chama para mergulhar, para entender o que aconteceu nesse dia de uma maneira cósmica, de uma maneira violenta, de uma maneira profunda. Eu quero encerrar observando que do versículo 28 em diante vai dizer que mais tarde, João diz, sabendo que então que tudo estava concluído e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede. E vai continuar narrando, ele vai dizer também, está consumado. Mais à frente, no verso 36, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. O que eu quero dizer, então, é que para que nós entendamos o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a cruz e o que aconteceu na cruz, você e eu deveríamos ir para as Escrituras. E quando João fala das Escrituras, ele está se referindo ao que nós chamamos de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, que é o que eles tinham ali escrito naquele momento. Ele está dizendo que tudo que Jesus fez, falou, e sempre foi assim em outros momentos do Evangelho, Jesus diz o tempo todo que era para que se cumprisse a Escritura. Vão ler a Escritura, o que está escrito na Escritura. Se você quer entender melhor o que aconteceu na cruz, essa afirmação, Jesus morreu pelos meus pecados, ela tem que ser aberta diante de nós. Eu tenho que ir para as Escrituras e entender o que é que estava realmente acontecendo naquele dia. Segundo João aqui, o que Jesus fez na cruz é para que se cumprisse a Escritura. Então a pergunta é, cumprir o quê? O que é que a Escritura falava e que se cumpriu naquele dia? Essa é a pergunta que nos deveria levar a mergulhar no estudo das Escrituras, para que o Evangelho seja entendido. E o resultado disso é que nós vamos ter uma vida de devoção, de oração, de adoração, de discipulado muito melhor, muito mais intensa, porque vamos entender a plenitude, a profundidade do que aconteceu. Isso vai gerar adoração, vai gerar mais submissão da nossa vida ao senhorio de Cristo, firmeza no Evangelho, não sejamos enganados por outros evangelhos, mas a gente precisa ir para a Escritura, a gente precisa observar esse reino, esse cosmos inteiro, toda a humanidade sendo afetada pelo que aconteceu naquele dia na cruz. O Evangelho e o poder da cruz é mais do que algo individualista. Ele atinge a mim em particular, mas ela é um confronto, uma conquista cósmica realizada por Cristo. Como isso gera um senso de adoração e de desejo de nos submetermos ao governo dele. Deus abençoe você. Jesus é o Senhor.